Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Todos nós estamos em busca de qualidade de vida. Isso também significa morar e trabalhar em um ambiente harmonioso que não agrida nem cause impactos negativos ao meio ambiente. Isso só será possível se levarmos a vida de uma maneira sustentável. O tema do programa de hoje é Edifícios Verdes. Muitas empresas brasileiras já demonstram preocupação com o meio ambiente. Vamos conhecer agora como projetar um empreendimento sustentável. Em uma construção convencional, acho que os principais impactos estão na utilização de materiais que prejudicam o meio ambiente. Que sentido? Primeiro, em uma construção você acaba tendo que agregar diferentes tipos de materiais de diferentes localidades. Você tem materiais para piso, para forro, para estrutura, para vedação, e esses materiais vêm de diferentes regiões, de diferentes empresas. E a maneira como esses materiais são obtidos, muitas vezes agridem demais o meio ambiente. E numa construção sustentável, diferentemente de uma construção convencional, você tem critérios e tem normas bastante exigentes de como esse material é extraído, de como esse material é manipulado e como esse material é distribuído, ou seja, é entregue no canteiro de obras. Então, descobrimos uma forma de construir de forma sustentável, que forma que atendesse a qualidade de vida e viesse assim até junto à parte de preservação do meio ambiente. Então a gente falou assim, então os nossos projetos de agora em diante, todos vão ter uma análise em termos de sustentabilidade. E aí nós começamos em 2007 para poder desenvolver internamente, porque você muda os seus processos internos, você muda como se trabalha com os fornecedores, como trabalha com os parceiros, com os projetistas, arquitetos, relacionamento com o cliente. Então a gente precisava de um projeto piloto, onde a gente pudesse desenvolver todas essas competências. Aí em 2007, a gente estruturou um projeto, foi a primeira unidade de saúde sustentável de São Paulo e foi a primeira unidade, imóvel certificado na cidade de São Paulo com selo LEED, tanto de saúde como qualquer outro tipo de certificação de uso. Foi o segundo imóvel no Brasil a ser certificado LEED e foi um projeto muito bacana porque ele, por ter sido muito desafiador na época, pouca gente conhecia o conceito, acabou motivando a nossa equipe em ser primeiro e ser pioneiro e estar nessa vanguarda. Quando nós fizemos nosso projeto sustentável em 2007, ele acabou custando em torno de 13% mais caro que um projeto convencional. Nossa expectativa, e nós estamos monitorando agora, é de que tenha em torno de 8% desse custo ao longo dos primeiros 5 anos, com a economia de água e de energia. Esse mesmo projeto, se fosse feito hoje, custaria em torno de 3% mais caro que um projeto convencional. Então o custo está começando a se desmistificar por vários motivos, como um impacto importante para não ser sustentável o seu projeto, por vários motivos. O primeiro deles e o principal é você ter uma gama de fornecedores muito maior que já estão preparados para fornecer produtos sustentáveis. Não só fornecer, mas comprovar que os produtos são sustentáveis. Segunda parte é a simplificação dos processos para certificação. Desde norma antes era americana, você tinha que traduzir complexo até a norma brasileira, tinha muito custo para você tentar interpretar o que estava acontecendo, o que você tinha que fazer. Hoje já tem um entendimento muito mais organizado, mais racional, a norma já está abrasileirada, está desde a língua, está em português, mas também as adaptações necessárias. Então isso também reduz bastante o custo. Que mais? Os projetistas, principalmente, já estão mais preparados para projetar de forma sustentável. Pegando um pouco o gancho da inovação, de tendências para frente, de produtos, eu particularmente acredito muito que os próximos projetos eles vão usar e abusar da energia gerada nas atividades do dia a dia. Então, por exemplo, hoje você já tem torneiras com acionamento automático, que elas têm uma bateriazinha que o fluxo da água que passa na torneira recarrega a própria bateriazinha. Você tem interruptores que ao você fazer o movimento, ele gira também uma bobininha e gera energia. Você já vê boates que o piso, onde você dança, também essa energia gerada você utiliza para a alimentação da boate. Então acho que uma tendência forte daqui para frente é utilizar as atividades do dia a dia para a geração de energia. Então acho que esse é uma ideia do 100% sustentável, nada mais sustentável do que usar o que você já faz.
As construções verdes têm estimulado muita gente a pensar e agir de forma sustentável. Um prédio convencional pode se transformar num prédio verde? Sim, pode. Nem sempre é fácil, porque exige reformas. Reforma na estrutura hidráulica para instalar um sistema de reaproveitamento da água e de reuso. Mudanças no sistema elétrico para instalar, por exemplo, um sistema de energia solar. Outras adaptações para economizar energia. Todas essas modificações são possíveis e transformam um prédio convencional num prédio verde ou quase completamente verde. Professor, eu vou construir minha casa em breve. Existe mão de obra especializada em construções verdes? Ainda não, mas à medida em que cresce a demanda, também cresce a oferta. E, por outro lado, escolas profissionalizantes, ETECs e FATECs, vão qualificando mão de obra para a construção destes edifícios verdes e para a adaptação de prédios convencionais para que eles se transformem em edifícios verdes e sustentáveis. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Olho vivo, consumidor. As tintas comuns estão entre as substâncias mais poluentes numa casa, mas existem diversos produtos menos nocivos à disposição, como tintas à base de caseína, cal e de produtos naturais e orgânicos. Antes de renovar as pinturas de casa, pense nisso. Os produtos de limpeza naturais são mais seguros para nós e para a natureza. Prepará-los em casa é mais barato e a eficiência é garantida. Aprenda a fazer uma pasta de limpeza para pias e fogões. Serão necessárias 4 colheres de bicarbonato de sódio e 1 colher de água. É só misturar até formar uma pasta e aplicar na superfície com uma esponja. Elas reúnem os maiores poluidores do planeta. São o foco de onde irradiam os principais problemas ambientais da humanidade. Elas são a nossa casa. São inúmeros os problemas sociais, ambientais e econômicos em nossas cidades. 10 milhões de domicílios brasileiros já estão sem água. 24 milhões sem coleta de esgoto. 22% das cidades já sofrem com a poluição do ar, 33% com a contaminação do solo e 38% com a poluição dos mananciais. A má distribuição de renda, a exclusão social, a falta de acesso à informação e à educação afetam a sociedade. A economia mundial tem preferido lucro em curto prazo, atingindo assim a sociedade e o meio ambiente. Mas esses problemas se transformaram em um novo desafio: a implantação da sustentabilidade nas cidades. Para isso, é preciso implantar um plano de ações. Investimento numa boa malha de transporte público, redução das emissões de CO2, transformação de construções em prédios verdes, controle da qualidade do ar e da água, gerenciamento dos resíduos, preservação da vegetação e estímulo em negócios sustentáveis. Você sabia que já está sendo construída a primeira cidade sustentável do mundo? Ela se chama Masdar e fica localizada nos Emirados Árabes, próxima a Abu Dhabi. Lá, a energia elétrica será gerada através do sol, de hidrogênio e de torres eólicas. Não existirão carros em Masdar, portanto, será nula a emissão de gases de efeito estufa pelos transportes. Para a locomoção, serão utilizados veículos pessoais ou públicos sobre trilhos magnéticos que usarão energia elétrica.
Cerca de 80% da água vai ser reciclada e utilizada para a irrigação do terreno. O lixo da população, estimada em 50 mil pessoas, passará pelos processos de compostagem e reciclagem. A previsão de término das obras em Masdar está marcada para 2016. Professor, uma cidade pode ser 100% sustentável? É muito difícil falar de uma cidade 100% sustentável, mas precisamos fazer um grande esforço para chegar lá. Aliás, um município, uma cidade, só pode ser considerada verdadeiramente sustentável se a administração pública, se as empresas, se as famílias, se as organizações não governamentais, se todos, cada um deles, fizer a sua parte. Aqui no estado de São Paulo, o governo estadual, através da Secretaria do Meio Ambiente, instituiu um programa chamado Municípios Verdes. Institui-se uma série de quesitos e os municípios são classificados em relação ao cumprimento destes quesitos. E ao final de cada ano recebe uma nota. Desta forma, estabelece-se uma competição positiva entre esses municípios para se saber, ao final do ano, quais são os municípios mais sustentáveis. Tami, para uma cidade ser sustentável são necessários muitos investimentos. Isso não pode ocasionar uma falta de recursos em outras áreas como saúde e educação? Ao contrário, os investimentos para melhorar as condições ambientais em uma cidade e torná-la mais sustentável contribuem para melhorar as condições de vida da população. Tratamento de esgoto, tratamento de água, portanto saneamento básico, coleta correta do lixo, controle da poluição ambiental, tudo isso ajuda a prevenir doenças e pode ser considerado um investimento em saúde preventiva. Além disso, melhorando as condições de saúde dos jovens, das crianças, melhora o desenvolvimento escolar, a eficiência dessas crianças nas escolas. Portanto, por tudo isso, nós podemos dizer que os investimentos para melhorar as condições ambientais não competem, ao contrário, são complementares aos investimentos em saúde e educação. Olá, você sabe que há muito tempo nós fazemos questão de frisar que para se manter a saúde adequadamente é fundamental se fornecer ao nosso organismo a matéria-prima adequada para ele funcionar bem. E essa matéria-prima adequada vem de onde? Vem da alimentação. Logicamente, nós vivemos num mundo em que existe uma produção imensa de alimentos industrializados que não contêm, basicamente, muitos dos nutrientes que nós precisamos. Então, o ideal seria, nessa vida conturbada, nós termos facilidade de nos alimentar com alimentos frescos, não processados, isso é, não industrializados, para termos realmente um suprimento adequado. Agora, como nós temos quase que obrigatoriamente que nos fazer valer de alimentos industrializados, existe um recurso que é o da suplementação do nosso organismo, do nosso corpo, com vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos que nós podemos comprar no mercado e que se apresentam sob forma ou de comprimidos, ou de cápsulas, ou até de pó. Claro que isso aí tudo ajuda. É claro também que nós não podemos apenas acreditar que isso vai resolver tudo, mas uma boa conjugação da alimentação, o mais natural possível, com essa suplementação, vai fazer com que nós tenhamos um ganho maior em relação à saúde. Nunca devemos acreditar que comprimidos de vitaminas ou produtos que são compostos, e no mercado existem vários, possam
substituir verdadeiramente a nossa alimentação. A qualidade de vida de quem mora num edifício verde é o que você vai acompanhar no próximo bloco. O Viver Sustentável pergunta: qual desses materiais utilizados na construção civil causa menor impacto à natureza? Letra A, concreto. B, madeira. C, areia. D, tubos de plástico. Ou E, bambu. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses materiais utilizados na construção civil causa menos impacto à natureza. A resposta é a letra E, bambu, porque ele é altamente renovável e existe em abundância no Brasil. Uma atitude ecologicamente correta pode tornar a vida mais simples e, além disso, contribuir para a redução de gastos. Veja agora como práticas sustentáveis em condomínios residenciais podem contribuir para a preservação do meio ambiente e a melhoria de vida dos seus moradores. Nós decidimos primeiramente morar num prédio sustentável, acreditando no projeto que a empresa que construiu mostrou para a gente. O primeiro recurso sustentável é o reuso de água dos pontos de consumo dentro do próprio apartamento. Então, todos os pontos de consumo, desde todas as torneiras, chuveiro, eles não vão embora para a rede de esgoto da Sabesp. Então, eles são 25 metros cúbicos dessa água toda, é tratada e ela volta para a utilização no vaso sanitário, que hoje é um dos itens que mais gasta água, né? Você está desperdiçando água potável no vaso sanitário, né? Se você colocar isso em 10 anos, quanto de recurso a gente economizou com esse único item, que é o item de reuso de água. O outro item sustentável é a horta e o nosso herbário. Esse item é importante porque você deixa próximo tanto as crianças que tem no condomínio, como é um condomínio novo e muita gente jovem, as crianças vão crescer tendo esse item como importância. Um item importante que nós temos também aqui é a captação da água da chuva. Isso está sendo praticamente implantado neste mês. Com a captação da água da chuva, a gente tem uma estação de tratamento para isso. A água fica praticamente potável e a gente utiliza para lavar as áreas comuns e regar a horta toda. Um item importante que nós temos no condomínio, que vem de conta também a sustentabilidade bem presente, é a utilização da luz com consciência. Por isso que nós utilizamos dentro do condomínio, em todos os pontos de luz, sensores de presença, onde somente utiliza-se a luz na presença de pessoas. Este é um item bem importante que vem deixando o nosso custo até de condomínio, de custo pro condomínio na parte dessa luz, um tanto quanto baixo, né? Bem no mínimo. A sensação de morar num edifício sustentável é que parece que nós estamos realmente fazendo alguma coisa para melhorar, né? Ou para minimizar o nosso estrago aí no dia a dia. Nós acreditamos que vivendo nesses itens sustentáveis, a gente consegue colaborar bastante com o meio ambiente. Compensa morar no edifício sustentável por sentir que a gente pode ajudar um pouco mais e pela conscientização que acaba fazendo. Se a gente não faz aqui, a gente faz fora, leva para a mãe, para o pai e acaba trabalhando o que a gente trabalha aqui fora também. A população em geral ainda tem muitas dúvidas sobre os benefícios dos edifícios verdes. Pelo que eu tenho visto, os apartamentos dos prédios verdes são um pouco mais caros do que os apartamentos convencionais. Será que compensa investir? Sim. Estas construções verdes ainda são um pouco mais caras. No entanto, cabem 3 observações. A primeira é que essa diferença entre o custo de uma construção verde, de um prédio verde e uma construção convencional, essa diferença vem diminuindo nos últimos anos. A segunda observação é que não cabe comparar apenas o custo de implantação ou o custo de adaptação de um prédio convencional para que ele se transforme num edifício verde. É preciso também levar em conta os custos posteriores,
custo de energia elétrica, que será imensamente menor, custo de pagamento da tarifa de água, que também será muito menor, com a economia propiciada por um edifício verde. Em terceiro lugar, há novas invenções, há avanços tecnológicos. Todas essas vantagens são transformadas numa vantagem econômica, que vai pesar no bolso e vai estimular cada vez mais a opção pelos edifícios verdes. Professor, o senhor não acha que deveria ter uma lei que obriga todos os novos prédios a serem sustentáveis? Sim, não apenas uma lei, diversas leis. Leis mandatórias e leis de incentivo. Leis mandatórias, por exemplo, leis que obriguem todos os prédios públicos a se adaptarem ou todos os prédios novos a terem sistemas de racionalização do uso da água, terem sistemas de reuso de água, de racionalização do uso de energia e, por outro lado, medidas de incentivos. Por exemplo, diminuição no IPTU, vantagens no pagamento do IPTU para aqueles edifícios que utilizarem práticas sustentáveis, que venham a se transformar em edifícios verdes. Oi, eu sou Laura, sou estudante e tenho uma dúvida. Quais as medidas que poderiam ser adotadas de imediato para reduzir as emissões brasileiras? 4 medidas poderiam ser propostas no curtíssimo prazo. A primeira é implantar o pagamento pelos serviços florestais, de tal forma a instituir a economia de floresta. A economia da floresta é a que permite que uma árvore valha mais em pé do que derrubada e, desta forma, caminhar mais rapidamente para o desmatamento zero. A segunda medida diz respeito a incentivos e medidas obrigatórias para economizar energia elétrica, instituindo não só a obrigatoriedade de que novos eletrodomésticos já sejam econômicos em energia, mas também medidas fiscais, tributação diferenciada para produtos que não consomem tanta energia quanto outros que são mais gastões. O terceiro ponto é acelerar a implantação da inspeção veicular. E por último, há também acelerar a implantação do biodiesel para que ao lado do etanol, do álcool hidratado, nós tenhamos a possibilidade de uma maior mistura de biodiesel produzido a partir da biomassa misturado ao diesel fóssil, ao diesel mineral. Marcelo, editor de imagens. Tami, como podemos reduzir o consumo sem afetar a qualidade de vida das pessoas e sem afetar a economia? Em primeiro lugar, nós temos que distinguir populações, comunidades, civilizações que têm uma renda per capita baixíssima. Portanto, para estes povos tão pobres, não há que se falar em diminuir o consumo, porque eles quase nem conseguem consumir o necessário para ter uma vida digna. Para os demais, para aqueles povos desenvolvidos, para as comunidades que têm uma renda satisfatória, nós precisamos diminuir o supérfluo, diminuir aqueles gastos desnecessários que não melhoram a vida das pessoas, que servem apenas ou para ostentar ou para satisfazer um desejo compulsivo de consumir sem necessidade. É nesse caso que nós defendemos o consumo sustentável, aquele baseado na utilização razoável, sustentada dos recursos naturais, produtos que consumam menos energia, consumam menos água, produtos que não gerem lixo, produtos que não agridam a natureza e, portanto, contribuam para que a gente possa oferecer para as futuras gerações um mundo tão sustentável quanto aquele que recebemos. Participe do nosso programa. Envie suas sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. E acesse também o nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Uma boa semana sustentável!